O som de aço se chocando, o cheiro de sangue e areia, o rugido da multidão. No coração de uma arena, um gladiador levanta a espada, não para celebrar uma vitória, mas para encarar a morte que se aproxima. Mas e se a história que conhecemos não começou na arena, mas em uma traição silenciosa? E se esse guerreiro não fosse apenas um escravo, mas um homem livre forçado a se ajoelhar? Prepare-se para mergulhar na história de Espartaco, o homem que se tornou o maior terror da República Romana. O gênio militar que liderou a maior revolta de escravos da história e cujo grito de liberdade ecoa através dos milênios. A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre um gladiador, é sobre a indomável vontade de um homem de quebrar suas correntes. Nos campos silenciosos da Trácia, antes que o Império Romano se expandisse até onde os olhos podiam alcançar, nascia um homem que não saberia o gosto da liberdade por muito tempo: Espartaco. Seu nome era apenas mais um entre tantos camponeses endurecidos pelo frio das montanhas e pela fúria dos senhores de guerra. Ainda jovem, aprendeu a manejar a lança não por glória, mas por sobrevivência. A guerra era constante, a paz era um rumor, e a força bruta era a única garantia de viver mais um dia. Foi recrutado como auxiliar nas tropas auxiliares romanas, um caminho comum para muitos povos dominados. Mas Espartaco era diferente. Seus olhos não se curvavam. Ele obedecia sim, mas como quem observa o inimigo antes de atacar. Sua força impressionava, sua disciplina despertava desconfiança. Os oficiais romanos viam nele uma ameaça velada, e como todo potencial rebelde, Espartaco foi descartado. Traído, capturado e acusado de deserção, foi vendido como escravo. Algemado, transportado como gado, ele conheceu a verdadeira face de Roma, não aquela das estátuas e mármores, mas a das correntes, da humilhação e do mercado de carne humana. Nas feiras de escravos de Capua, onde homens eram avaliados como animais, sua presença chamou a atenção de um recrutador experiente. Não via um escravo, via um guerreiro moldável. E assim, Espartaco foi entregue a Ludus Magnus, a mais brutal escola de gladiadores da Península Itálica. Ali, a morte era entretenimento. Os corredores exalavam sangue seco e ossos triturados. O suor dos gladiadores escorria junto com o medo. Cada treino era uma luta pela vida futura, uma preparação para um espetáculo onde perder significava não mais respirar. Os instrutores batiam mais forte do que os próprios senhores. A comida era racionada. A liberdade, um conceito inexistente. Espartaco resistiu. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Observava os outros escravos. Alguns já haviam perdido o brilho nos olhos. Outros se agarravam à brutalidade como forma de se manterem vivos. Mas ele se fortalecia. Cada golpe recebido era memorizado, cada técnica ensinada, adaptada. E enquanto os dias se tornavam semanas, Espartaco se tornava algo mais. Não demorou para que fosse notado. No campo de treinamento era veloz, feroz, implacável. Os instrutores começaram a testar seus limites, colocando-o contra adversários mais experientes. Ele tombava, mas sempre levantava. Os veteranos começaram a respeitá-lo, os escravos a segui-lo com os olhos e os romanos a apostar nele com mais entusiasmo. Mas por trás da aparência controlada, o ódio crescia. Não era um ódio cego de escravo ressentido. Era um ódio frio, calculado, de alguém que já havia conhecido o sabor da liberdade e sabia que nenhuma gaiola era eterna. E assim como o gladiador afiava sua espada antes do espetáculo, Espartaco afiava em segredo sua vontade de fugir e de fazer Roma pagar. Na arena sua fama crescia, lutas sangrentas, vitórias impecáveis. O público vibrava, os senadores o saudavam com vinho na mão. Mas ele não via ali glória. Via apenas o reflexo de um império que se alimentava da dor dos homens para manter seu próprio brilho. E ele havia decidido, se a arena era um palco de morte, então que a morte fosse de Roma.
A rotina no Ludus era implacável. Treinos antes do sol nascer, castigos por qualquer hesitação e noites frias passadas em celas escuras. Gladiadores eram menos que homens, eram propriedade, mercadoria, entretenimento. Mas Espartaco não se conformava em ser mercadoria. Ele ouvia, observava e, sobretudo, lembrava. Cada guarda distraído, cada portão entreaberto, cada fresta de fraqueza no sistema romano. Aos poucos, ele conquistou a confiança de outros gladiadores, não por palavras doces, mas por atos. Era o primeiro a treinar, o último a cair. Quando um dos celtas foi açoitado por retaliar um guarda, Espartaco o defendeu com o olhar firme. Não foi necessário um gesto, sua presença bastava. O Ludus começava a ferver sob a superfície, e ele era o calor. Entre os gladiadores, 2 nomes se destacavam como aliados imediatos. Crixus, o gaulês de músculos titânicos e fúria nos olhos, e Oenomaus, um africano de espírito inquebrável e sabedoria no olhar. Eles não precisavam de promessas, bastava um aceno de Espartaco e sabiam que lutariam lado a lado. E a chama da rebelião começou com um sussurro entre açoites e treinos silenciosos. O plano era arriscado. Fugir do Ludus significava não apenas romper com o império, significava declarar guerra ao coração de Roma. Mas havia um momento ideal, quando os instrutores estivessem embriagados durante a chegada de um novo carregamento de escravos. Oenomaus conseguiu esconder lâminas improvisadas em barris de trigo. Crixus criou distrações com falsos surtos de fúria. E Espartaco, ele orquestrava como um general. Na noite escolhida, o inferno foi libertado. A cela foi arrombada com um grito. Os corredores ecoaram com passos furiosos e aço retorcido. Os guardas, pegos de surpresa, tombaram sob golpes rápidos e certeiros. O sangue jorrou nos mosaicos romanos como uma pintura de vingança. Não houve piedade. Os gritos dos feridos se misturavam ao som de correntes rompidas. E no centro da revolta, Espartaco caminhava firme, empunhando uma lâmina roubada, olhos fixos no portão principal. Cerca de 70 gladiadores escaparam naquela noite. Subiram colinas, roubaram suprimentos, desapareceram nas florestas como sombras. Roma achava que gladiadores eram apenas corpos para diversão, mas agora era um exército embrionário, moldado pela dor, guiado pela fúria, forjado pela humilhação. Os primeiros dias foram de sobrevivência. Alimentar dezenas de homens escondidos não era tarefa fácil. Mas Espartaco conhecia a vida de antes da arena. Sabia caçar, sabia se mover sem ser visto. Sabia negociar com vilarejos miseráveis que odiavam os impostos romanos. Com o tempo, camponeses começaram a se unir ao grupo, não por armas, mas por esperança. O exército de Espartaco não crescia com soldados, crescia com o povo. Ele dividia comida, ouvia os homens, treinava dia e noite. A liderança de Espartaco não vinha da autoridade imposta, vinha do exemplo. Quando um homem adoecia, ele ajudava a carregar. Quando alguém hesitava, ele estava ao lado. E assim, pouco a pouco, o gladiador se tornava algo mais, um símbolo. Roma não percebeu o perigo a tempo. Quando os primeiros destacamentos foram enviados para conter a fuga, esperavam encontrar homens famintos e desorganizados. Encontraram lanças, emboscadas e um comandante implacável. Espartaco liderava cada batalha com precisão. Cada vitória, além de suprimentos e armas, trazia algo ainda mais perigoso: confiança. Na Península Itálica, a lenda começava a tomar forma. Diziam que os deuses haviam enviado um guerreiro das correntes para punir os patrícios, que Espartaco era invulnerável, que seus olhos viam no escuro e sua espada cortava até promessas romanas. O povo, até então submisso, agora cochichava em tavernas e vilarejos. Talvez Roma possa sangrar. Espartaco não buscava tronos nem coroas. Buscava apenas uma coisa: liberdade. Mas o caminho até ela seria escrito com fogo, sangue e o colapso da arrogância romana.
Os ventos da liberdade sopravam pelas colinas da Campânia, mas com eles vinham a poeira dos exércitos romanos. Espartaco não era mais apenas um fugitivo. Seu nome ardia nos relatórios dos senadores, nas preces dos escravistas e nos pesadelos dos generais. A revolta que começou com 70 homens agora contava com milhares, camponeses, pastores, antigos soldados, mulheres e crianças fugidas, todos sedentos por uma ruptura. O Senado, no início, desprezou o movimento. Enviou milícias despreparadas, confidentes de que uma força composta por escravos desorganizados cairia diante do estandarte da águia romana. Mas Roma esqueceu quem eram esses escravos: gladiadores, treinados para matar, veteranos traídos pelo próprio império, povos humilhados, mas não apagados. Espartaco os moldou em guerreiros, não com disciplina romana, mas com paixão crua e sobrevivência como combustível. A primeira vitória aconteceu nos campos próximos ao Monte Vesúvio. Um cônsul arrogante cercou os rebeldes, confiando na vantagem do terreno. Mas Espartaco não via cercos. Ele via possibilidades. Em uma noite de silêncio absoluto, ordenou que seus homens usassem cordas feitas de videiras para descer os penhascos do vulcão. Enquanto os romanos dormiam, acreditando estar seguros, os insurgentes surgiram como fantasmas por trás da linha inimiga. O massacre foi total. O terror começou a se espalhar. As notícias chegavam distorcidas. O líder dos escravos tem pacto com deuses antigos. Nenhuma lança romana o atinge. Onde ele pisa, os grilhões se partem. Os vilarejos abandonavam seus senhores. Os campos deixavam de pagar tributo. E cada novo rebelde que se juntava trazia ódio, ferramentas e histórias de injustiça. Espartaco não estava apenas montando um exército, estava inflamando uma ideia. Uma ideia que Roma jamais pensou enfrentar, que até os últimos podem se levantar. Crixus comandava os mais violentos. Seus guerreiros atacavam fortalezas e queimavam registros de impostos. O Enomaus, calmo como uma rocha, organizava os acampamentos, coordenava o suprimento, impunha justiça entre os rebeldes. Espartaco os deixava livres porque sabia: um exército de escravos jamais se dobraria sob ordens rígidas, mas se guiaria por um ideal comum. E ele mesmo, Espartaco, liderava pela frente. A cada batalha estava com a espada em punho, sujo de sangue, gritando como um igual. Os romanos, enfurecidos com a humilhação, enviaram forças maiores, tribunos veteranos, carros de suprimentos, legionários endurecidos. Mas a guerra que esperavam, linear, previsível, com campos abertos e honras formais, jamais veio. Espartaco conhecia o medo. Usava a floresta como armadura. Emboscava colunas, cortava suprimentos, transformava o cansaço em vantagem. Para cada legionário abatido, ganhava 3 novos aliados. Com o tempo, o exército rebelde passou de bando à força de ocupação. Tomavam cidades menores, libertavam escravos em massa, destruíam armazéns de tributo. Muitos queriam marchar até Roma, mas Espartaco hesitava. Seu plano era outro: atravessar os Alpes e libertar os homens de volta às suas terras natais. Mas o poder, o sangue, a revolução viva, tudo isso tinha um peso. E nem todos queriam fugir. Alguns queriam revidar. Crixus foi o primeiro a se opor. Um grupo mais radical se separou, acreditando que a única resposta à escravidão era a aniquilação dos opressores. Roma aproveitou a divisão. Emboscou o grupo em Apúlia. Crixus caiu lutando, e Espartaco, ao receber a notícia, chorou em silêncio. Mas jurou vingança. Fez prisioneiros romanos lutarem entre si até a morte, como gladiadores, em honra ao amigo caído. Os papéis estavam se invertendo. A rebelião dos esquecidos agora era uma revolução. E Espartaco, contra sua própria vontade, se tornava algo mais do que um líder. Ele se tornava inevitável.
Enquanto os campos romanos ardiam e as muralhas tremiam diante da força dos rebeldes, Espartaco começava a perceber que sua guerra era mais que batalhas. Era uma colisão de mundos. A valência da espada já não bastava. Agora, cada passo envolvia política, disciplina e o mais perigoso de todos os inimigos: a dúvida. Seu exército não era coeso. Havia trácios, gauleses, númidas, germânicos, gregos. Homens endurecidos pelo sofrimento, mas com passados, crenças e objetivos distintos. Alguns queriam vingança, outros liberdade. Uns exigiam pilhagem e terra, outros sonhavam apenas em voltar ao lar. Espartaco tentava manter o foco, cruzar os Alpes, escapar da sombra de Roma. Mas quanto mais crescia o poder do Levante, mais difícil era mantê-lo unido. Mesmo assim, as vitórias se acumulavam. Tropas de Roma eram derrotadas com frequência humilhante. Tribunos veteranos caíam diante da tática rebelde. Emboscadas noturnas, ataques relâmpago, destruição de suprimentos. As legiões estavam preparadas para batalhas convencionais. Mas essa guerra era selvagem, instintiva, moldada pelo desespero. Espartaco não perdoava traidores. Aqueles que roubavam, estupravam ou se aproveitavam do povo eram executados sem cerimônia. Para ele, a revolução só teria sentido se não repetisse os erros dos senhores. Por isso, ganhou não apenas o temor dos inimigos, mas a lealdade verdadeira de seus homens. Mesmo os camponeses livres começaram a olhar para Espartaco com respeito. Para muitos, ele já não era apenas o gladiador liberto, era uma esperança de justiça, uma promessa de que os de baixo também podiam erguer a cabeça diante da opressão. Em certas vilas, seu nome era sussurrado com reverência. Em outras, erguido como um grito de desafio. Mas em Roma, o cenário mudava. O Senado, enfim, entendia que subestimara o perigo. A vergonha das derrotas, o colapso econômico das regiões do sul e o medo de uma insurreição generalizada forçaram uma decisão drástica: enviar Crasso. Marcus Licinius Crassus não era apenas rico, era implacável. Comprava tudo: poder, soldados, silêncio. E, acima de tudo, odiava perder. Assumiu o comando das legiões com disciplina de ferro e punições brutais. Reintroduziu a prática da dizimação, punir uma unidade inteira matando 1/10 de seus próprios homens. O terror voltava, desta vez do lado romano. Espartaco sentiu a diferença. As próximas batalhas foram duras. Os romanos evitavam emboscadas, usavam escudos contra o terror, avançavam com paciência e crueldade. Os rebeldes, acostumados à vantagem, começaram a sentir o cerco se fechar. O sonho de cruzar os Alpes ainda existia, mas as passagens estavam bloqueadas. Crasso apertava o laço. E então veio o inverno. O frio cortava como espada. Os suprimentos escasseavam. Muitos desertavam. Outros começavam a questionar a liderança. Espartaco via seus homens congelando com fome e se perguntava: seria possível vencer? Ou tudo aquilo seria apenas mais um capítulo esquecido, mais um nome esmagado pelas sandálias de Roma? Foi quando surgiu uma proposta inesperada. Piratas cilícios, conhecidos por desafiar Roma nos mares, ofereceram transporte para a Sicília. Lá Espartaco poderia recomeçar, abastecer-se, talvez reacender a chama. Pagou caro pelo trato e esperou. Mas os navios jamais vieram. Traído, ilhado, cercado e faminto, o exército de Espartaco agora via Roma de frente. Não nas colinas, não em campos distantes, mas nos olhos frios de Crasso. A próxima batalha não seria por liberdade, seria por sobrevivência. Mesmo assim, Espartaco não caiu. Ergueu fortificações com madeira e esperança. Motivou seus homens com promessas de glória ou uma morte digna. Treinou-os como nunca. Sabia que o fim estava próximo, mas jurou que não cairia ajoelhado. Se o mundo queria esmagar a revolta, teria que sangrar até o fim. Porque para Espartaco, a verdadeira vitória não era viver, era fazer Roma lembrar.
O Senado romano já não discutia o levante de escravos como um incômodo. Agora era uma ferida aberta na carne do império. A cada vitória de Espartaco, mais legiões eram esmagadas, mais reputações destruídas. A humilhação corroía Roma como ferrugem. Era hora de convocar alguém que não conhecia escrúpulos, apenas resultados. Marcus Licinius Crassus, milionário, ambicioso, frio como mármore. Não era um general de nascença, não brilhava como Júlio César, nem era idolatrado como Pompeu. Mas possuía algo mais temido: cálculo. Crassus comprava exércitos como quem adquire casas. E agora comprava também sua entrada na história. O Senado lhe deu plenos poderes, não para vencer, mas para apagar a vergonha. A primeira ordem de Crassus foi clara: reconstruir a disciplina romana. Não toleraria fraqueza. Quando uma legião recuou diante dos homens de Espartaco, ele aplicou um castigo que não era visto há séculos: a dizimação. Por sorteio, 1 em cada 10 soldados foi espancado até a morte por seus próprios companheiros. Um terror antigo ressurgia, e com ele, o medo da desobediência. Com as legiões sob ferro e pavor, Crassus passou a estratégia. Diferente de seus antecessores, ele não subestimava Espartaco. Estudou seus movimentos, padrões, estilo de guerra. Descobriu onde os rebeldes obtinham suprimentos, quais vilarejos os apoiavam, onde escondiam forjas e arsenais. E cortou tudo. Ao sul da península, Crassus ordenou a construção de um enorme fosso, um verdadeiro muro de estacas, torres e barricadas que isolava Espartaco de qualquer rota de fuga. Uma linha de contenção ao estilo romano, feita com precisão brutal. Quase 600 quilômetros de fortificações improvisadas, erguidas com sangue, suor e aço. Espartaco reagiu. Lançou ataques noturnos, tentou romper o cerco. Em uma noite tempestuosa, chegou a abrir uma brecha e escapar com parte de seu exército. Mas Crassus não cedeu à pressa. Deixou os rebeldes correrem e preparou o golpe final. Enquanto os escravos recuavam rumo à região de Lucânia, esperando alcançar os portos, foram traídos pelos piratas que haviam prometido transporte. Isolados, famintos, cercados. Crassus sabia. A guerra agora era uma questão de tempo. Mesmo diante do cerco, Espartaco não se curvou. Organizou seus homens com disciplina quase romana. Criou táticas defensivas. Treinou formações. Sabia que a batalha final se aproximava e que Crassus não daria trégua. Roma, agora sedenta por resultados, acompanhava cada movimento. Senadores apostavam suas fortunas. Poetas escreviam versos sobre o gladiador que desafiou os deuses. E plebeus se perguntavam se Espartaco era um libertador ou um presságio do fim. Mas Crassus não se importava com mitos. Para ele, a rebelião era uma ferida que precisava ser cauterizada, mesmo que com fogo. E o fogo vinha em marcha. Do norte, notícias alarmantes. Pompeu, o rival político de Crassus, retornava vitorioso da Hispânia. O Senado começava a considerá-lo como opção para finalizar a guerra. Crassus, enfurecido, acelerou sua ofensiva. Ele queria glória, queria que Roma dissesse seu nome, e apenas o dele, quando a rebelião fosse esmagada. Foi nesse clima que os dois exércitos se alinharam para o último confronto. De um lado, os rebeldes esgotados, mas ferozes. Do outro, as legiões reorganizadas sob comando de ferro. O campo escolhido, Petelia, onde as colinas formavam uma arena natural para a batalha mais decisiva da história de um escravo. O céu estava cinza. O silêncio antes da guerra era sufocante. Espartaco montou em seu cavalo, espada em punho, caminhou entre seus homens. Não falou de fuga, nem de vitória. Falou de honra, de que morreriam como homens livres e que cada gota de sangue que caísse naquele solo seria uma acusação eterna contra Roma. Porque ali não havia apenas um exército de escravos. Havia uma lenda à beira do fim e um império prestes a ser manchado para sempre.
o campo de Petélia amanheceu coberto por uma névoa espessa. As legiões de Crasso estavam dispostas em formação impecável. Escudos reluzindo sob a luz tímida, lanças em ângulo, estandartes romanos tremulando como profecias. Ao centro, o general observava em silêncio, os olhos fixos na linha irregular de inimigos à frente. Do outro lado, Espartaco encarava a morte com os pés cravados na lama. Seus homens estavam exaustos, mal armados, mas olhavam para ele como quem encara um deus em fúria. Muitos sabiam que aquela seria sua última alvorada, e mesmo assim não recuavam. Espartaco levantou a espada para o céu, e então o inferno desceu. A primeira carga foi brutal. Crasso enviou infantaria pesada contra o flanco esquerdo dos rebeldes. Lança após lança, escudo após escudo, os escravos caíam, mas respondiam com gritos de vingança. Improvisavam defesas, usavam partes dos corpos caídos como cobertura, empunhavam ferramentas agrícolas como armas de guerra. No centro do campo, Espartaco rompeu o cerco inimigo com um punhado de guerreiros. Avançaram como trovões. Ele buscava Crasso, queria matá-lo, acabar com a guerra com uma só lâmina. Abriu caminho entre legionários, cortando com precisão, rugindo como um animal ferido. Mas Crasso se manteve recuado, protegido. A cavalaria romana flanqueou os rebeldes. Em minutos, a tentativa desesperada de Espartaco se transformou em armadilha. O cerco se fechou. Os rebeldes, encurralados por todos os lados, lutavam agora não por vitória, mas por memória. Eles sabiam que seriam esquecidos se caíssem como criminosos. Então, resistiram com selvageria. Um escravo derrubou um centurião com uma pedra. Outro mordeu a garganta de um legionário antes de ser empalado. Era mais do que guerra. Era a fúria de séculos de humilhação liberada em um único dia. Espartaco foi ferido. Caiu de joelhos. Sangrava do abdômen, mas ainda levantava a espada. Os que o cercavam formaram um escudo humano ao redor do líder. Morriam por ele, tombavam aos seus pés como mártires. E então, ele desapareceu. Ninguém viu seu corpo cair. Nenhum legionário relatou tê-lo matado. Nenhuma cabeça foi erguida com orgulho. Espartaco sumiu como surgira, entre o caos. E a batalha terminou ao entardecer. Os campos de Petélia estavam cobertos de mortos. Mais de 6.000 escravos caíram naquele dia. Os sobreviventes foram capturados e, sob ordem de Crasso, crucificados ao longo da Via Ápia. De Capua até Roma, milhas e milhas de corpos agonizantes pendiam das cruzes como aviso ao mundo. O império respirava aliviado, mas a alma de Roma estava manchada para sempre. Crasso apresentava sua vitória como definitiva, mas o povo murmurava sobre a ausência do corpo de Espartaco. Alguns diziam que ele fugira, outros que os deuses o levaram. Houve quem acreditasse que ele ainda vivia, treinando novos rebeldes nas sombras. A lenda havia nascido. Dias depois, Pompeu chegou com seu exército e reivindicou parte da vitória. Crasso, enfurecido, viu sua glória compartilhada com o rival. Embora tivesse vencido a guerra, perdeu o aplauso. Roma nunca é justa com seus servos, nem mesmo com os poderosos. Os mortos de Espartaco apodreciam à beira da estrada, mas seus nomes, seus rostos, suas causas não foram apagados. Em vilas distantes, cantavam sobre ele. Em teatros, dramatizavam sua coragem. E nos sussurros da plebe, o nome Espartaco tornou-se sinônimo de resistência. Crasso se tornaria ainda mais rico, ainda mais influente, mas jamais apagaria a mancha que o acompanharia até o fim da vida. Ele venceu sim, mas venceu o homem que sonhava com liberdade. E naquele sonho, Espartaco triunfou para sempre. A Via Ápia, outrora símbolo do poder e da ordem romana, havia se tornado um corredor de agonia. De Capua a Roma, mais de 6.000 cruzes se erguiam como espinhos na espinha dorsal do império. Em cada uma, um rebelde crucificado, pendendo sob o sol escaldante devorado por corvos, ignorado por todos.
menos pela memória dos que ainda viviam sob correntes invisíveis. O espetáculo era claro. Não bastava matar, era preciso desumanizar. Reduzir a esperança à carne apodrecida. Mas entre os becos da plebe, nas tavernas abafadas e nas cozinhas onde o fogo da pobreza nunca se apagava, Espartaco vivia. Seu nome era sussurrado como oração e ameaça. Pais o citavam aos filhos, não como bandido, mas como símbolo de coragem. Lembra-te de Espartaco, diziam, quando o chicote do patrício marcava a pele do servo. Em Roma, Crasso comemorava sua vitória com silêncio frio. Ordenara jogos, discursos e oferendas aos deuses, mas os olhos do povo não se voltavam para ele com reverência. Via-se em Crasso o poder, sim, mas não a glória. Pompeu, que chegara tardiamente e pouco lutara, tomava para si os louros da guerra. O Senado aclamava sua chegada. Os aplausos eram para o homem que não venceu, mas apareceu por último. Crasso roía o orgulho em banquetes cheios de ouro e amargura. Enquanto isso, um grupo de ex-escravos, sobreviventes do massacre, refugiava-se nas sombras da Sicília, misturando-se aos camponeses, escondendo cicatrizes, preservando histórias. Neles, o espírito de Espartaco se escondia, não como líder, mas como chama. Eles não formavam exércitos, formavam memórias vivas, e essas Roma jamais conseguiria crucificar. Na Grécia, viajantes narravam a guerra como uma tragédia digna de Ésquilo. Em Alexandria, filósofos refletiam sobre o que move homens a lutar contra um império. E em Jerusalém, líderes religiosos murmuravam que o sangue dos escravos seria lembrado por séculos. Mesmo entre os próprios romanos, algo havia mudado. Um tribuno escreveu em suas memórias que, ao ver os corpos na Via Ápia, o triunfo soava como covardia disfarçada. Um jovem senador chamado Júlio César, então observador atento do Senado, tomava nota silenciosa de tudo. Anos depois, ele próprio compreenderia a força de um nome que move multidões. E quanto a Espartaco, seu corpo jamais foi identificado. Muitos afirmavam que havia morrido em combate, cercado, empalado por lanças. Outros diziam que, gravemente ferido, fora escondido por companheiros e morrera em uma caverna isolada. Havia até quem jurasse ter visto um velho com olhos ardentes caminhando ao sul, entre pescadores, sem nome, mas com alma de leão. Não havia túmulo, não havia lamento oficial, mas havia lenda. Os escravos romanos, mesmo os que jamais pegaram em armas, começaram a se identificar entre si com um gesto secreto. 3 batidas no peito, em silêncio. Era o símbolo, era a lembrança. Era a afirmação de que, enquanto houvesse opressão, o espírito de Espartaco jamais se calaria. Roma seguiu. Seus exércitos marcharam para novas guerras. Seus imperadores ergueram mármores e templos, mas nenhum deles conseguiu apagar a cicatriz da rebelião. Pois, diferente das guerras por poder, esta fora por liberdade. E essa, mesmo derrotada, continuava viva. O nome Espartaco saiu dos documentos oficiais, mas entrou no coração dos esquecidos. E ali, em silêncio, se preparava para retornar. Com o tempo, o império engoliu as cicatrizes da rebelião. A Via Ápia foi restaurada, os ossos enterrados ou varridos pelo tempo. Mas por trás de cada pedra polida havia um suspiro antigo, como se o chão ainda se lembrasse dos passos dos condenados. Décadas mais tarde, a história de Espartaco seria contada com vergonha por uns, orgulho por outros e distorcida por muitos. Mas os fatos resistiam. Um escravo, armado com nada além de coragem e fúria, havia humilhado legiões, incendiado cidades e feito Roma tremer. Crasso, o homem que o derrotara, nunca conquistaria o mesmo amor do povo. Enriquecido, respeitado, mas eternamente ofuscado. Morreu em uma campanha fracassada contra os partas. Decapitado, com ouro derretido despejado em sua garganta, uma ironia cruel para um homem obcecado por riqueza.
Pompeu, que roubara a glória, acabaria caindo sob as lâminas do próprio Senado. E César, aquele que observou em silêncio, soube usar o ensinamento de Espartaco. O povo ama aquele que o representa. Quando chegou sua vez de marchar sobre Roma, ele o fez não apenas com soldados, mas com o apoio dos esquecidos. Mas o legado mais poderoso de Espartaco não se fez na política, se fez na alma humana. Filósofos estoicos passaram a refletir sobre liberdade com novo fervor. Escritores gregos e romanos, como Plutarco e Apiano, registraram a rebelião não apenas como uma insurreição, mas como uma tragédia épica, onde o protagonista, embora derrotado, transcendeu a própria morte. Séculos mais tarde, no declínio do Império, quando hordas bárbaras cercavam Roma e o ouro já não comprava paz, monges cristãos copiavam manuscritos sobre Espartaco em pergaminhos. Comparavam-no a figuras bíblicas, um Moisés que não libertou seu povo, mas revelou a prisão. A história se recusava a morrer. Na Idade Média, seu nome quase se perdeu, engolido por mitos e superstições. Mas entre rebeldes camponeses e movimentos de libertação, o espírito de Espartaco era evocado como símbolo de resistência. E finalmente, no mundo moderno, ele ressurgiu com força. Escritores, cineastas, revolucionários e historiadores resgataram a chama esquecida. O nome Espartaco passou a representar mais do que um homem. Representava o eterno conflito entre opressores e oprimidos. Na Revolução Francesa, líderes evocaram sua memória. Na Rússia, cartazes o mostravam empunhando uma espada contra a tirania. E nas Américas, movimentos abolicionistas usaram sua imagem como símbolo de resistência à escravidão. O que Roma tentou sepultar com cruzes, floresceu em causa. E é aqui que reside sua vitória, não nos campos de batalha, não nos confrontos com Crasso, mas no fato de que, por mais que o Império tentasse apagar seu nome, ele renascia, mais forte, mais justo, mais eterno. Porque quando um homem luta não por riqueza, não por ambição, mas por liberdade, ele se torna invencível. O corpo de Espartaco jamais foi encontrado, mas seu espírito atravessou os séculos como uma lâmina de fogo, iluminando todos os que ousaram erguer-se contra a injustiça. E mesmo hoje, em um mundo coberto por novos impérios, de tecnologia, poder ou ideologia, o sussurro persiste. Eu sou Espartaco. O tempo é implacável com os vencidos. Reis desaparecem, generais são esquecidos e os derrotados enterrados sob camadas de silêncio. Mas alguns nomes, inexplicavelmente, se recusam a morrer. Espartaco foi um deles. Roma tentou apagar seu legado. Não construiu monumentos, não hasteou bandeiras. Em vez disso, cobriu a rebelião com vergonha. Nas academias falava-se dele como o escravo insolente, nas ruas como o espectro de um caos que por pouco não venceu. Nenhum retrato, nenhuma tumba. Apenas medo. E ainda assim, nos séculos seguintes, o nome de Espartaco começou a ecoar em murmúrios e manuscritos. Poetas da antiguidade tardia escreveram sobre um homem que ousou desafiar o mundo. Cronistas cristãos, impressionados por sua coragem, o compararam aos mártires que enfrentaram as feras nas arenas. A Idade Média quase o esqueceu. Mas onde os livros falharam, o povo preservou. Histórias sobre um guerreiro escravo, libertador de homens, começaram a surgir em lendas camponesas. Um salvador que apareceu em tempos de opressão e sumiu como fumaça. Seu nome mudava, seu rosto era reinventado, mas o espírito, esse permanecia. Foi apenas com o Renascimento que Espartaco retornou à superfície da história com mais força. Com a redescoberta dos clássicos, estudiosos encontraram os relatos de Plutarco, Florus e Apiano. E ali, entre as linhas, não viram um criminoso, mas um homem de princípios, um herói trágico, um símbolo da liberdade em sua forma mais pura. No século XVIII, já não se falava dele como escravo, mas como mártir.
Os primeiros a se inspirarem em sua figura foram os iluministas. Filósofos franceses como Diderot e Rousseau citaram seu nome como exemplo da resistência natural do homem contra a tirania. Durante a Revolução Francesa, líderes radicais o chamaram de o verdadeiro primeiro revolucionário. Em panfletos distribuídos em Paris, Espartaco era retratado de toga romana, empunhando uma espada contra as correntes da monarquia. Sua história, moldada pela dor, foi usada como combustível para novas revoluções. E então veio o século XIX. Na esteira das revoltas camponesas, das guerras de unificação e dos movimentos abolicionistas, Espartaco ressurgiu com nova força. Escritores românticos o transformaram em protagonista de novelas épicas. Pintores criaram quadros com cenas de sua rebelião, exageradas e emocionantes. Na imaginação popular, ele não era mais um gladiador, era o arauto da liberdade. O mundo começava a mudar. Escravidão, servidão e tirania ainda existiam, mas a ideia de justiça ganhava espaço. E com ela, a imagem de Espartaco se tornava bandeira. Ele não pertencia mais a Roma, nem aos gladiadores. Pertencia àqueles que se recusavam a viver de joelhos. E onde quer que houvesse opressão, seu nome voltava a ser dito. No século XX, Espartaco transcendeu a história e se tornou arquétipo. Revolucionários de todas as partes do mundo o invocavam como inspiração. Na Rússia, durante os anos que antecederam a Revolução de 1917, seu nome foi usado por movimentos socialistas como símbolo da luta contra a opressão czarista. Um grupo de jovens marxistas fundou o Clube Espartaco e anos depois, a Alemanha daria origem à Liga Espartaquista, que tentaria instalar um regime comunista após a Primeira Guerra Mundial. Espartaco não era mais apenas lembrado, ele era utilizado. No Ocidente capitalista, a figura do gladiador rebelde também encontrou voz. Escritores e pensadores enxergaram nele uma metáfora da dignidade humana enfrentando a máquina do poder. A história não era mais sobre escravos e romanos, era sobre o indivíduo e o império, sobre o homem comum e os tiranos, sobre coragem em face do impossível. Mas foi Hollywood que levaria Espartaco a um novo patamar. Em 1960, o diretor Stanley Kubrick levou aos cinemas a superprodução Spartacus, com Kirk Douglas no papel principal. O filme, baseado no romance de Howard Fast, um autor perseguido pelo macartismo, foi mais do que entretenimento. Foi uma declaração política em plena Guerra Fria. A célebre cena em que todos os escravos se levantam e gritam "Eu sou Espartaco!" tornou-se um ícone da cultura pop e uma metáfora imortal da solidariedade diante da opressão. Daquele momento em diante, Espartaco entrou no vocabulário do mundo. Em protestos estudantis, faixas traziam seu nome. Em prisões políticas, poemas clandestinos o evocavam. No campo de batalha ideológico, era citado por vozes tão opostas quanto comunistas e democratas liberais. Cada um via nele aquilo que desejava: o revolucionário, o libertador, o insurgente, o mártir. Mas em meio à fama e à romantização, uma pergunta persistia: quem foi Espartaco de verdade? A resposta talvez nunca seja completa. Sabemos que foi um homem da Trácia, vendido como escravo, treinado para matar, que virou o improvável líder de uma revolta colossal. Sabemos que desafiou Roma e pagou o preço. Mas o que o torna eterno não é o que fez, e sim o porquê. Espartaco não lutou por tronos, não quis glória, não deixou herdeiros nem impérios. Sua luta foi contra o próprio sistema que o acorrentou, e isso o tornou invencível na memória coletiva. Hoje, seu nome ainda ressoa. Em escolas é estudado, em protestos é evocado, em discursos citado, de placas em bairros operários da Europa até referências em séries, jogos e músicas. Ele é o reflexo de uma ideia que sobrevive ao aço e ao tempo. A liberdade é sempre possível, mesmo quando tudo está contra você. E enquanto houver alguém oprimido, haverá também
alguém dizendo: "Eu sou Espartaco." O céu sobre a Itália parecia pesar, cinzento, sombrio, coberto de nuvens densas, como a própria tensão que se acumulava nos campos ao sul. Espartaco, o gladiador que desafiara o mundo, estava encurralado. O exército rebelde já não era o mesmo. Dos quase 120.000 escravos que marcharam com ele, sobravam menos da metade. A fome corroía os corpos. As deserções se tornaram inevitáveis. As emboscadas romanas ceifavam pequenas caravanas a cada novo passo. Mas ainda havia algo que os mantinha juntos. A presença de Espartaco, sua espada em punho, seu olhar que recusava o fracasso. Roma, agora com medo real, havia deixado a hesitação de lado. O Senado confiara o comando das legiões a Marco Licínio Crasso, um patrício rico, cruel e determinado. Crasso não era um general brilhante como César ou Pompeu, mas era implacável. Mandou crucificar centenas de soldados romanos por covardia e marchou com disciplina letal. Para conter os rebeldes, Crasso ergueu um muro de contenção, uma trincheira colossal que cortava a península, isolando Espartaco no sul. Era como enjaular uma tempestade e esperar que ela se consumisse sozinha. Espartaco entendeu o recado. Não haveria paz, não haveria acordo. Era guerra até o fim. Mas o gladiador ainda tinha planos. Reuniu seus tenentes, entre eles homens endurecidos como Castus, Gânicos e Crixus, sobreviventes de dezenas de batalhas. A proposta era arriscada: romper o cerco de Crasso com tudo que restava, abrir passagem na espada e tentar escapar para o norte, talvez até cruzar os Alpes, recomeçar, ser livre. Na noite escolhida, o silêncio se tornou arma. Os rebeldes apagaram fogueiras, esconderam cavalos, prepararam lanças com pedaços de ferro e paus endurecidos no fogo. Quando o ataque veio, foi como um trovão surgido do nada. Os escravos avançaram em fúria como uma onda selvagem. Por horas, o chão tremeu sob os gritos, o sangue, o aço, e por um instante pareceram vencer. Parte do muro de Crasso caiu. Alguns grupos escaparam, mas a vitória foi breve. O general romano, sempre um passo à frente, havia previsto a tentativa. Contra-atacou com forças frescas, encerrando o avanço com ferocidade. Espartaco não fugiu. Não abandonou os que ficaram. Lutou na linha de frente, coberto de sangue e lama, cortando soldados como uma lenda viva. Mas o cerco se fechava. Nos dias seguintes, choveram flechas, aço e fome. Os rebeldes foram caçados como animais. Espartaco, porém, recusava a rendição. Se fosse morrer, que fosse como havia vivido, de pé, com a espada em punho, diante do maior império da terra. Crasso não queria apenas vencer, queria destruir o símbolo. Sabia que se Espartaco morresse como herói, viraria mito. Precisava enterrá-lo como criminoso. Mas Roma nunca entendeu o tipo de homem que enfrentava. O campo de batalha era um pântano lamacento, cercado por colinas que abrigavam as legiões de Crasso. Um vale da morte. Ali, Espartaco fez sua última escolha: não recuar, não fugir, não se esconder. A manhã chegou encoberta. As nuvens deixavam a luz fria, quase metálica. Os rebeldes restantes, pouco mais de 40.000, estavam exaustos, esfomeados, mal armados. Muitos usavam pedaços de armadura arrancados de corpos romanos. Suas lanças estavam rachadas, seus escudos murchos como seus olhos. Mas ninguém ali queria rendição. Lutariam por Espartaco. Lutariam até o fim. Do alto da colina, Crasso observava. Organizou suas legiões em falanges impenetráveis. Formou muralhas vivas de escudos e deixou catapultas posicionadas para iniciar o massacre. Ele não queria pressa. Queria que Espartaco visse seu mundo desabar lentamente. E então começou. As catapultas cuspiram fogo e pedra. Os gritos ecoaram antes mesmo da primeira espada cruzar os ares. Os rebeldes, sob ordens do próprio Espartaco, atacaram em ondas. Cada grito era um lamento, um desafio, um juramento.
Muitos tombaram antes de sequer alcançar os romanos. Espartaco avançava entre eles como um espectro. Seu manto rasgado flutuava com o vento. A espada já não era polida. Era um pedaço de metal encharcado de sangue. Cada golpe derrubava um soldado. Cada passo, uma afronta à ordem romana. Ele viu seus companheiros morrerem. Crixus foi transpassado por uma lança. Gânicos caiu lutando contra 3 legionários. Castus desapareceu na multidão. Mas Espartaco seguiu. Não para vencer, mas para morrer de forma que a memória não o traísse. Chegou a atingir o comandante de uma das centúrias romanas. Derrubou cavaleiros. Cortou soldados com uma fúria quase sobre-humana. Mas uma lança o atingiu na perna. Depois outra. Caiu de joelhos, mas continuou lutando. Não há relatos claros sobre quem cravou a lâmina final. Alguns dizem que foi Crasso, outros que Espartaco tombou de exaustão. Mas ali, sobre o solo lamacento e ensanguentado, a rebelião dos escravos terminou. O corpo de Espartaco nunca foi encontrado. Crasso mandou crucificar milhares de prisioneiros ao longo da Via Ápia, de Roma até Capua. Um espetáculo de horror. Mas o líder, desaparecido. Nenhuma cabeça foi exibida, nenhuma estaca com seu nome. Como se o homem tivesse se dissolvido na terra. Como se a lenda recusasse o esquecimento. Roma venceu a guerra, mas não apagou o fogo. Nas décadas seguintes, senadores e generais evitavam dizer seu nome em público. Camponeses contavam histórias às escondidas. Em tavernas e becos, dizia-se que Espartaco ainda cavalgava nas sombras da Itália, esperando a próxima chance, esperando outra corrente para quebrar. Espartaco, o escravo que enfrentou o império, morreu sem ouro, sem coroa, sem túmulo, mas deixou algo que reis jamais puderam controlar: inspiração. Sua rebelião falhou, mas sua mensagem sobreviveu. E todo tirano, ao ouvir o som de correntes quebrando, lembra daquele nome: Espartaco. Após a vitória, Crasso marchou de volta a Roma com seu exército triunfante. Mas não houve desfile, nem festa. A cidade o recebeu com silêncio desconfortável. Os senadores temiam o que haviam testemunhado. Um homem, um escravo, havia desafiado o poder de Roma e quase vencido. Na Via Ápia, os corpos crucificados balançavam com o vento. Eram 6.000. Durante dias, semanas, os viajantes passavam por aquela procissão de cadáveres e sentiam o peso do império e de sua insegurança. Crasso queria que fosse uma mensagem, mas o que os olhos viam era o que Roma quase perdeu. O nome de Espartaco não foi mencionado no Senado. Nenhuma moeda cunhada, nenhum registro oficial glorificou sua rebelião. Ele foi apagado da história como um erro inconveniente. Mas nas ruas, nos campos e entre os escravos, o nome sussurrado era diferente. Era mais forte. Era lenda. Enquanto Crasso colhia os louros e César preparava sua ascensão, algo estranho crescia nas províncias. Em mercados de escravos, os recém-chegados perguntavam: "Foi verdade?" E os antigos acenavam com a cabeça. Ele existiu. As histórias passavam de boca em boca, sobre o Trácio que desafiou as águias de Roma, sobre o gladiador que recusou viver de joelhos. Em Pompeia, um grafite foi descoberto num beco esquecido: Spartacus vivit, Espartaco vive. Foi rapidamente apagado pelas autoridades, mas não era o único. Em cada canto do império, a ideia se alastrava. Ele havia morrido, mas havia vencido de outra forma. Os senadores chamavam isso de resíduo da rebelião, mas o povo chamava de esperança. Roma, acostumada a glorificar batalhas, apagava Espartaco porque ele havia mostrado algo imperdoável, que até o mais humilde podia erguer a espada, que liberdade era mais poderosa que qualquer estátua, que o medo dos de cima não resistia à coragem dos de baixo. Nem todos os senadores se calaram. Cícero, em carta a um amigo, escreveu: "Roma venceu, mas Roma treme. Há coisas que nem as legiões podem silenciar." Crasso, agora o homem mais rico da República, sentia o peso dessa vitória.
Sua fama foi ofuscada, não pela derrota, mas pelo silêncio. O povo o via como o carrasco, o Senado como um possível ditador. E Espartaco, mesmo ausente, pairava sobre sua glória como uma sombra indestrutível. A elite romana tentou reescrever a história. Nos registros, disseram que a rebelião foi selvagem, desorganizada, liderada por bárbaros. O nome Espartaco virou uma nota de rodapé, mas cada vez que um escravo fugia ou um levante começava, os generais romanos perguntavam: "É outro Espartaco?" Eles não conseguiam apagá-lo, porque sua arma não era apenas a espada, era a memória. Roma enterrou corpos, mas não enterrou o símbolo. E quanto mais o império se expandia, mais difícil era conter aquela fagulha. No Egito, na Gália, na Síria, soldados ouviam canções disfarçadas que falavam de um gladiador que nunca se ajoelhou. E em cada novo levante, uma certeza crescia nos bastidores do mundo antigo. Espartaco era um nome proibido, porque jamais seria esquecido. Décadas se passaram. Novos generais surgiram, novas campanhas foram travadas, mas em cada esquina esquecida do império, o nome de Espartaco ainda pulsava como um coração escondido sob as ruínas. Já não era mais apenas um homem, era símbolo, era semente. Na Germânia, tribos falavam de um escravo que havia incendiado Roma com apenas sua vontade. Em Alexandria, estudiosos recitavam poemas clandestinos sobre o gladiador das correntes quebradas. Até mesmo em Roma, entre os aprendizes de filosofia, seu nome era murmurado como se fosse feitiço, perigoso, mas fascinante. No Coliseu, os combates continuavam. Sangue e areia ainda alimentavam o apetite do povo, mas algo havia mudado. Quando um gladiador se levantava após uma queda brutal e olhava para as arquibancadas, alguns juravam ver nos olhos dele um brilho diferente, como se naquele instante ele não estivesse lutando só por sua vida, mas por algo maior, como se canalizasse um espírito antigo que se recusava a ser enterrado. Os mestres das escolas de gladiadores, os Lanistae, começaram a perceber algo estranho. A disciplina piorava. Os golpes dos novos recrutas vinham com ódio, não com obediência. Já não lutavam apenas para sobreviver. Alguns lutavam para inspirar. Um deles, certo dia, gritou antes de matar seu oponente: "Pelo que veio antes de mim!" E no público, por um momento, houve silêncio. Roma percebia. O fogo não havia sido extinto, apenas se espalhado em brasas. No exterior, entre os povos conquistados, Espartaco se tornava símbolo de resistência contra o domínio romano. No mundo celta, era chamado de o primeiro livre. Na Judéia, rabinos viam nele um prenúncio da luta contra o império profano. E entre os cristãos primitivos, perseguidos, marginalizados, sua figura assumia um aspecto quase messiânico. Um homem que morreu pelos outros, um redentor com espada. Os imperadores tentaram conter a maré. Estátuas de heróis romanos foram erguidas nas cidades tomadas. Novas leis proibiram a propagação de canções que exaltassem revoltas. Mas o nome, esse não podiam apagar. O nome não estava mais nas placas, mas nas paredes escondidas das casas. Não nos livros oficiais, mas nas cartas trocadas entre rebeldes. Não nos discursos, mas nas orações silenciosas de quem sonhava com liberdade. Quando o Império Romano começou a ruir sob o peso da própria decadência, os poetas, sempre eles, voltaram a escrever. E entre as lendas que atravessavam os corredores do tempo estava ele. O Trácio, o escravo, o gladiador, Espartaco. Já não importava onde havia morrido, nem se fora derrotado. Seu túmulo era cada campo de batalha onde se lutava por justiça. Seu rosto estava em cada homem acorrentado que se recusava a baixar a cabeça. Seu sangue, metafórico ou não, corria nas veias dos insurgentes, dos escravos fugidos, dos povos ocupados. Séculos depois, quando impérios modernos buscavam redefinir heróis e vilões, Espartaco ressurgiu.
Revolucionários o invocaram, escritores o imortalizaram, artistas o esculpiram. E em plena modernidade, seu nome voltou a ser gritado, não como lembrança do passado, mas como chama do futuro. E assim, mesmo tendo sido derrotado, Espartaco venceu, porque a morte leva homens, mas não leva ideias. E o nome proibido, o nome que Roma tentou enterrar entre cruzes e pó, ecoava ainda mais forte nos corações de todos os que se recusavam a nascer acorrentados. Roma havia esmagado o corpo, mas não conseguiu apagar o espírito. Nos subterrâneos abafados das cidades romanas, onde os pobres se amontoavam como sombras esquecidas, o nome de Espartaco era passado de geração em geração como uma oração clandestina. As crianças o ouviam em sussurros, não como um guerreiro, mas como um milagre. O homem que enfrentou legiões, o escravo que disse não. A elite ria, chamava de lenda, de exagero, de superstição popular, mas não entendiam que aquilo que nasce do sangue e da dor nunca se apaga com decretos. Espartaco havia entrado na alma do povo, e a alma do povo é o último reduto a ser conquistado. Na Península Ibérica, revoltosos citaram seu nome antes de incendiar arsenais romanos. No norte da África, prisioneiros arrancavam grilhões sussurrando seu nome em línguas esquecidas. Na própria Itália, camponeses empunhavam foices dizendo lutar como Espartaco lutou. Já não era preciso lembrar seu rosto. Sua ideia bastava. E foi quando os historiadores começaram a notar. O nome ressurgia sempre nos momentos de ruptura. Em cada levante, em cada revolução camponesa, em cada insurgência contra impérios, Espartaco voltava como um trovão distante, um eco que a história não conseguia sepultar. No século I p.C., autores cristãos mencionavam Espartaco em cartas e parábolas. Comparavam-no com figuras sagradas, mártires, símbolos da resistência à opressão. Ele não havia morrido em vão, diziam. Havia aberto uma brecha na realidade, onde os pobres e humilhados podiam sonhar com redenção. Mesmo sob perseguição, esses escritos sobreviveram. E quando Roma finalmente caiu, consumida pela própria corrupção e pelo peso das suas conquistas, foram os monges, reclusos em mosteiros gelados nas montanhas, que guardaram os relatos da rebelião do gladiador. Preservaram seus feitos entre parábolas e crônicas. Espartaco passou a habitar um novo panteão, o dos homens que desafiaram os deuses e sangraram por isso. Mas ele ainda não havia terminado sua jornada. Com o passar dos séculos, a figura de Espartaco atravessou muralhas, idiomas, religiões. Sua história chegou aos reinos medievais, onde trovadores cantavam sobre o guerreiro acorrentado que ousou desafiar o mundo. Chegou ao Renascimento, quando pensadores redescobriram os relatos romanos e viram em Espartaco a centelha do pensamento livre. E em tempos modernos, seu nome incendiou novamente. Durante as revoluções da Europa, quando o povo invadiu palácios e queimou bandeiras, Espartaco era lembrado. Quando escravos se rebelaram nas Américas, foi ele quem inspirou muitos. Quando trabalhadores se levantaram contra a tirania industrial, seu nome reapareceu nos panfletos, nos muros, nas reuniões em porões escuros. Porque Espartaco já não era apenas um homem, era a ideia que retorna, o grito que nenhum império consegue calar. Séculos passaram, reinos surgiram e ruíram, religiões dominaram continentes, novas bandeiras foram hasteadas, mas sempre que um homem escravizado olhava para o céu em silêncio, o espírito de Espartaco observava com ele. No século XIX, quando a Europa se incendiava com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, pensadores redescobriram a história do gladiador. Escritores revolucionários como Karl Marx citavam o Espartaco como o mais nobre exemplo de líder popular da antiguidade. Um símbolo não apenas da revolta, mas da dignidade em meio à opressão brutal.
A imagem do gladiador, de espada em punho, encarando legiões, tornou-se estandarte de movimentos operários. Em cartazes, livros e discursos inflamados, Espartaco era o grito silencioso dos que jamais foram ouvidos. Na Alemanha, no início do século XX, a líder revolucionária Rosa Luxemburgo fundou um movimento político com seu nome, a Liga Espartaquista. Não por acaso. Ela sabia que não se tratava de uma escolha estética, era uma declaração, uma herança, a mensagem de que aquele que se recusa a ajoelhar se torna eterno. Mesmo os regimes mais brutais tentaram apagar sua chama, tentaram reescrever a história, calar a lembrança. Mas falharam, porque o que Espartaco deixou não foi apenas uma rebelião, foi uma pergunta gravada no tempo. E se todos se levantassem juntos? Nos livros didáticos, sua história ganhou formas diversas. Algumas o retratavam como um bárbaro, outras como herói trágico. Mas o povo, o verdadeiro povo, o preservava como ele era. Um homem comum, lançado nas profundezas do inferno, que decidiu não morrer de joelhos. E então veio o século XXI. Com a era digital, a lenda ganhou um novo corpo. Espartaco agora surgia em documentários, romances, videogames, peças teatrais e filmes. Sua figura era atualizada, reinventada, difundida para bilhões de pessoas ao redor do mundo. A arena trocou o chão de areia pelas telas de LED, mas o combate seguia o mesmo. Ele enfrentava agora um inimigo novo, o esquecimento, mas jamais seria vencido. Em praças onde o povo se reúne para protestar, seus murais continuam a surgir. Em pichos de muros e bandeiras erguidas, seu nome ecoa. Em cada canto do mundo onde há opressão, Espartaco é lembrado, porque sua luta não terminou. Ela apenas mudou de campo. Ele não teve túmulo, não teve homenagens, não teve glória em vida. Mas seu legado vive. Não nos livros dourados dos imperadores, mas na alma dos invisíveis, não nas moedas de reis, mas nos olhos dos que ousam resistir. Espartaco jamais buscou poder, ele buscou dignidade, e foi isso que o tornou imortal. O Império Romano morreu, as lanças quebraram, as estátuas caíram, mas Espartaco vive onde a injustiça ainda fere. Seu nome é soprado nas ruas de ferro, nos campos esquecidos, nas vozes caladas que aprendem a gritar. Ele foi aço, foi sangue, foi dor. Mas acima de tudo foi liberdade. E no fim, quando todos os nomes forem esquecidos, quando todos os tronos tiverem virado pó, ainda haverá alguém em alguma parte do mundo, acorrentado, que fechará os olhos e sussurrará: Espartaco. A liberdade tem um preço. E Espartaco pagou com sangue. Se essa história te impactou, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa lembrar o poder de resistir e inscreva-se no canal para descobrir outros nomes que desafiaram impérios. Deixe nos comentários quem foi o verdadeiro herói da liberdade na sua opinião. E lembre-se, as correntes mais fortes não são de ferro, mas do esquecimento. Aqui nós as quebramos. Uma história por vez.